Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de catequese. Hoje nós vamos bater um papinho sobre o tempo pascal, como um caminho para nos ensinar a reconhecer a presença de Cristo ressuscitado entre nós. Os primeiros discípulos de Jesus, eles tiveram uma grande dificuldade de reconhecer essa presença de Cristo ressuscitado. Por quê? Em primeiro lugar, eles estavam acostumados com a presença física de Jesus. E ao vê-lo morto na cruz, isso provocou uma grande desilusão e decepção para cada um deles. Os relatos de Jesus se manifestando ressuscitado, todos eles mostram que existe uma descrença e uma desilusão para com os discípulos. Por quê? Quem morria na cruz, por um lado, era um condenado como rebelde, lestai, pelo Império Romano. Só morria na cruz quem era considerado alguém perigoso para com o Império. E, em segundo lugar, por causa da religião judaica, na Torá, se prescrevia no livro do Deuteronômio que era maldito todo aquele que morresse suspenso no madeiro. Então Cristo morreu civilmente como rebelde e pela religião morreu como maldito. E, portanto, a memória de Jesus tinha que ser obrigatoriamente esquecida. Mas por que nos recordamos de Jesus até hoje? É porque Deus o ressuscitou dos mortos e o constituiu Senhor dos vivos e dos mortos, princípio e fim, centro de toda a história. Então os discípulos custaram a crer na ressurreição de Jesus. Então é interessante que há relatos que quando Jesus se manifesta ressuscitado, os discípulos não acreditam. Os discípulos tiveram que fazer, portanto, um processo de aprendizagem para aprender que Jesus está agora mais presente do que antes. Por quê? Conforme ensinei no vídeo anterior, Cristo agora não está mais limitado pelo tempo e espaço. Ele está constantemente presente. E isso é belíssimo. Isso é fantástico. Cristo agora está mais presente na vida dos discípulos do que se estivesse fisicamente presente entre eles. E, de certa maneira, os evangelhos desse tempo pascal vão nos ensinar isso. Vão nos ensinar este caminho para abrir os olhos e reconhecer a presença de Cristo ressuscitado entre nós. O primeiro domingo da Páscoa, João capítulo 20, versículo 1 a 9. O texto é bastante conhecido. Maria Madalena encontra o túmulo vazio, chama os discípulos para conferirem. O discípulo amado e Pedro fazem a experiência de ver o túmulo, e aí o destaque está justamente para a postura do discípulo amado. O discípulo amado viu absolutamente a mesma coisa que Maria Madalena e Pedro viram, só que o discípulo amado acreditou, teve fé. O primeiro domingo da Páscoa, portanto, nos ensina que para enxergar, experimentar Jesus vivo entre nós, é necessário ter o dom da fé, é necessário dar o salto da fé, é necessário acreditar. Se nós acreditarmos, experimentaremos. Sem o dom da fé, nós não haveremos de experimentar. Além disso, Cristo ressuscitado está tão grande, glorioso, ressuscitado, que os nossos sentidos físicos são muito pequenininhos para o poder captar, para o poder perceber. Por isso, somente pelo olho espiritual, que é o olho místico, o dom da fé, é que haveremos de enxergar, tocar, experimentar Cristo ressuscitado entre nós. O segundo passo, no segundo domingo da Páscoa, João capítulo 20, versículo 19 a 31, texto também bastante conhecido. Jesus ressuscitado se manifesta na comunidade no primeiro dia da semana e Tomé não está ali. E Tomé só vai experimentar Cristo ressuscitado 8 dias depois, quando estiver na comunidade cristã. Então, para enxergar Jesus, para experimentar Jesus, é necessário viver, participar de uma comunidade cristã. A Cristo ressuscitado não se experimenta sozinho. A Cristo ressuscitado se experimenta numa vida comunitária, porque a comunidade se tornou sacramento de Cristo ressuscitado. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, diz Jesus. Paulo, perseguidor dos cristãos, quando se encontra com Cristo ressuscitado, Cristo lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ora, Saulo não perseguia Cristo,
perseguir os cristãos. E o texto denota, portanto, que onde houver uma comunidade cristã, ali estará a presença de Cristo ressuscitado. Terceiro domingo da Páscoa, Lucas capítulo 24, versículo 13 a 35. Texto dos discípulos de Emaús. Nos ensinam que para enxergar Jesus é necessário, em primeiro lugar, meditar a palavra de Deus e participar dos sacramentos. O texto é bastante conhecido. Os discípulos estão tristes, caminhando, e Jesus se manifesta, caminha junto deles para nos ensinar que Cristo ressuscitado caminha onde a comunidade estiver, mesmo em meio à desilusão. E é que é necessário meditar a palavra, a Escritura, para entender o mistério de Cristo, porque a Escritura é um caminho de acesso à palavra de Deus, que é a pessoa de próprio Cristo. E depois os sacramentos. Quando Jesus parte o pão, ou seja, a Eucaristia, Jesus desaparece, mas mesmo assim permanece em meio a eles. Não vem mais com os olhos físicos, mas agora enxergam a Cristo com os olhos da fé, mediante os sacramentos. Cada sacramento é um encontro com Cristo ressuscitado. Isso é tema, inclusive, de um vídeo posterior que iremos gravar também. O quarto domingo da Páscoa, João, capítulo 10, versículo de 1 a 10. Na tradição da igreja, sempre o quarto domingo da Páscoa é o Dia Mundial de Oração pelas Vocações e o Domingo do Bom Pastor. Então, Jesus, nesse evangelho, se apresenta como a porta das ovelhas, como aquele que cuida das ovelhas. Então, Cristo ressuscitado está presente nos bons pastores da comunidade cristã. Em outras palavras, em todas aquelas pessoas que cuidam das demais, como Cristo cuidou de nós, ali está a presença de Cristo ressuscitado. Nesse dia somos convidados a rezar pelos ministros ordenados, diáconos, presbíteros, bispos, que são os pastores oficiais da igreja. Rezar por todos os agentes de pastoral, que cuidam com muito amor e carinho das pessoas que frequentam e que participam da comunidade cristã. Enxergar em todos aqueles que têm aquela postura de cuidado para com os outros a presença de Cristo ressuscitado. Quando eu sou cuidado por alguém, Cristo ressuscitado está cuidando de mim através daquela pessoa. E quando eu cuido com muito amor e carinho de alguém, eu sou a presença de Cristo ressuscitado na vida desta pessoa. No quinto domingo da Páscoa, o Evangelho volta um pouquinho atrás, lá para a última ceia de Jesus com os discípulos. João capítulo 14, versículo 1 a 12. Jesus se despede dos discípulos, dizendo que ele está indo para o Pai, a Páscoa, a passagem desse mundo para os braços do Pai. Mas Jesus promete que voltará para buscar os discípulos, que Jesus está indo preparar um lugar e onde ele estiver, ele deseja que os discípulos também estejam e por isso está indo preparar um lugar na casa do Pai para com os discípulos. Esse texto nos mostra, portanto, que a nossa morte não é o fim, a nossa morte é Páscoa, é passagem desse mundo para os braços do Pai, pois Cristo haverá de nos buscar para levar ao céu. E além disso, Cristo também voltará, por quê? Porque ele voltará mediante o seu Espírito, que nós veremos adiante nos próximos domingos, que o Espírito Santo é nada mais e nada menos que a presença de Cristo ressuscitado dentro do coração daquele que acredita nele. No sexto domingo da Páscoa, João capítulo 14, versículo 15 a 21, nos ensina que Cristo ressuscitado está presente naqueles que amam como Jesus amou. Uma comunidade que se ama fraternalmente do mesmo modo como Jesus, Cristo ressuscitado está ali presente. Então é bonito que no texto Jesus diz: aqueles que guardam os meus mandamentos. E qual foi o mandamento que Jesus deixou? O mandamento do amor. Eu e meu Pai viremos a ele e nele faremos a nossa morada. Então, o amor fraterno é a presença de Cristo ressuscitado entre nós. É necessário reconhecer a presença do ressuscitado naqueles que amam como Jesus amou. Nesse sentido, aconselho aqueles que tiverem a possibilidade de verem o filme O Milagre na Cela 7. Chorei demais nesse filme. Mas é lindo, 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 lindo. Porque há um personagem ali que realmente ama como Jesus amou. Não posso dizer mais do que isso para
não quebrar a experiência daqueles que possam futuramente ver este filme. O 7º domingo da Páscoa, a festa da Ascensão do Senhor Jesus ao céu. Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20. Este texto nos mostra que Jesus está ressuscitado pleno, inteiro, glorioso ao lado do Pai do céu. A ascensão nada mais do que o outro lado da moeda da ressurreição. Se a ressurreição é passar desse mundo para o Pai, uma outra imagem para se referir a essa passagem é justamente a imagem plástica da ascensão, que aparece no final do Evangelho de Lucas e no início de Atos dos Apóstolos. É interessante que o próprio Evangelho de Mateus não narra a ascensão de Jesus ao céu. Pelo contrário, fala que Jesus continua presente de forma misteriosa em meio à comunidade cristã. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, Cristo ressuscitado está glorioso no céu, mas ele está também de forma misteriosa, presente, sacramental em meio à comunidade cristã. A palavra misteriosa é usada aqui de propósito porque mysterium é a mesma palavra para sacramento. Ou seja, reconhecemos a presença de Jesus entre nós nos sacramentos, nos mistérios que sinalizam a sua vida, nos mistérios que sinalizam a sua presença entre nós. Se Jesus voltou para o Pai, agora a missão de evangelizar o mundo é da igreja, é missão minha e sua enquanto discípulo de Jesus. Por fim, o 8º domingo da Páscoa, João capítulo 20, versículo 19 a 23, é a solenidade de Pentecostes, e com esta solenidade nós encerramos o tempo da Páscoa. O Espírito Santo é enviado sobre os discípulos, é o nascimento da igreja, e ali começa a missão de evangelizar. No Evangelho de João, o Espírito Santo é enviado no dia da própria ressurreição, o texto do Evangelho de hoje. É uma catequese diferente do Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, que coloca a vinda do Espírito Santo 50 dias após a Páscoa. Cada evangelista tem uma catequese, tem uma teologia diferente. Mas o que importa é saber que o Espírito Santo é a presença interior de Cristo ressuscitado naquele que crê. No Evangelho de João, Jesus prometeu: não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Paráclito, o Defensor, o Consolador, e ele vos fará relembrar tudo aquilo que eu disse e fiz. O Espírito Santo nada mais é do que o Espírito de Cristo ressuscitado. Assim nos ensina Paulo nas suas cartas. Então, se Cristo, historicamente, um dia, pela sua encarnação, estava ao lado da humanidade, agora, pelo seu Espírito Santo, Cristo agora está dentro de cada um que crê. Portanto, nós não estamos sozinhos. Cristo ressuscitado não só está presente na palavra, na comunidade, nos sacramentos, mas está presente também em nosso coração, se nós verdadeiramente acreditamos nele e abrimos o nosso coração para o acolher. Que Deus abençoe, feliz tempo da Páscoa e que seus olhos possam se abrir cada vez mais para reconhecer a presença de Cristo ressuscitado na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Curta o vídeo, comente, tire suas dúvidas e compartilhe com todos os seus amigos.